Esse é um ponto bastante controverso, porque nós não temos um padrão, nem um piso, nem um teto salarial. Nós vamos encontrar treinadores aí que possam ganhar 500, 600, 700 mil reais num clube grande de primeira divisão. Isso eu estou falando no mercado brasileiro, claro, porque no mercado europeu tem treinadores ganhando 2, 3 milhões de reais por mês. Mas tem treinadores aí trabalhando de graça, ganhando um salário mínimo R$ 1.000. Em equipes profissionais, inclusive. Não estou nem dizendo de categorias de base. Então a gente tem aí um leque muito amplo no aspecto remuneração. Isso quando em equipes menores, em categorias aí de base, os treinadores recebem pouco. Quando recebem, não tem carteira assinada. Então, assim, enquanto nós vemos treinadores aí ganhando 500, 600 mil reais por mês, tem treinadores aí ganhando 800 reais e nem recebendo. E às vezes com uma responsabilidade grande também, porque a gente acha que só o treinador de um time grande tem responsabilidade, mas o time pequeno também tem a responsabilidade. Ele não vai ter uma pressão de torcida tão grande, da mídia tão grande, mas ele está formando de repente um atleta que está num time pequeno e que amanhã esse atleta está num time de ponta da Europa, numa seleção brasileira. Nós temos inúmeros casos de atletas que saíram de times da 4ª divisão e que hoje, em 2, 3 anos, estavam em time grande disputando a Série A de brasileiro. Então, infelizmente, esse é um ponto aí bem controverso, que a gente não tem um piso, nem um teto salarial, nem uma remuneração básica ou mínima, né? Fora as condições de trabalho. Eu acredito que a gente tem diferentes perfis de liderança, às vezes no mesmo trabalho. Antigamente a gente tinha muito aquele treinador autoritário que mandava, que brigava, e o treinador e o atleta faz por quê? Porque ele manda. E aquele outro lado muito democrático, paizão, amigão, que quase deixava os atletas à vontade, quase para fazer o que queriam. Então eu acredito que o líder hoje, né, o bom treinador hoje, talvez nem seja o profissional que dá o melhor treino, mas sim o que é o verdadeiro líder, na essência. Aquele que faz com que os atletas desempenhem o melhor possível, desempenhem e façam o que é necessário. Então eu acho que é importante os profissionais trabalharem todos os aspectos de liderança, porque você vai ter um momento que você tem que ser um pouco mais autoritário, tem um momento que você tem que ser mais democrático, que tem que ouvir bastante os atletas. Então é importante você entender todos os aspectos que envolvem a liderança, os conceitos, as teorias, para poder aplicar no seu dia a dia, em determinados momentos ou com determinados grupos, porque cada grupo às vezes exige um estilo diferente de liderança. Eu acredito mais num perfil um pouco mais democrático. Disciplinador, sim, você tem que impor disciplina, mas um pouco mais democrático. Né, que você escute o atleta. Você como treinador tem que ter a palavra final, mas é importante você escutar o atleta, porque é ele que está ali no campo para resolver os problemas. Então é importante você escutar para ver se de repente aquela tática, aquele trabalho que você está tentando implementar não está dando certo. Então você tem que achar uma alternativa diferente. Então, como eu falei, não existe um perfil de liderança único. Esse perfil que você vai ter sucesso. Isso não existe. Mas eu acho que aquele perfil mais autoritário antigo, esse já está ultrapassado. Como eu falei, em alguns momentos pontuais você pode até ter isso. Mas você ter esse perfil como característica sua, de aquele treinador que toda hora dá dura, toda hora dá bronca, lida meio, vamos dizer, entre aspas, na base da porrada, meio na pressão, esse perfil não funciona mais no esporte moderno. Ele pode, em determinado momento, uma hora ou outra, até resolver, mas assim, de um modo geral, ele não vai ter sucesso. Eu tenho uma esperança que a gente encontre melhoras. Com todos esses problemas que nós temos enfrentado aí ao longo dos últimos anos, má gestão, falta de dinheiro, perda de qualidade técnica, formação de treinadores que culminaram com os graves problemas que o futebol brasileiro se encontra, principalmente no aspecto técnico, a seleção brasileira, os clubes. Eu acredito numa melhora.
Mas eu acho que é importante todos procurarem essa melhora, porque eu vejo muitas pessoas falarem da boca para fora, precisa mudar, precisa melhorar, e medidas mesmo efetivas não são realizadas. Então assim, eu passo primeiro, eu acho que a formação dos treinadores é fundamental. Nós temos treinadores mais qualificados para que possam criar jogadores com perfil do futebol moderno, jogadores mais completos nos aspectos físicos, técnicos, táticos e psicológicos, uma transparência maior na gestão. Mas eu acredito nessa mudança, mas eu acho que ela está, em alguns lugares a gente tem visto, mas eu acho que ela está muito lenta, muito lenta. Eu acho que a gente precisa de um choque para ter uma mudança radical. E não é só falar, seleção brasileira. Não, a gente tem que começar desde a formação de base. Desde os clubes, as categorias lá, o sub-11, sub-13, sub-15, até chegar no profissional para depois chegar na seleção brasileira. Porque a seleção, ela absorve os jogadores que vêm dos clubes. Então não adianta a gente também culpar porque a seleção brasileira tem que jogar assim, tem que jogar assado, futebol mais bonito, mais moderno. Concordo, e eu acho que o futebol brasileiro precisa de um futebol mais bonito, um futebol mais ofensivo. Só que a formação de base também precisa mudar. Aquela coisa de pegar o jogador no sub-15 porque o menino é mais forte, maior, para ganhar o campeonato sub-15 em detrimento daquele outro menor que é mais habilidoso, isso aí também está errado. A gente tem que valorizar a parte técnica. Então, como eu falei, eu acredito numa mudança positiva, só que eu acho que ela está muito lenta. Ela tem que ser um pouco mais radical, porque a gente precisa de mudanças mais urgentes e que aconteçam de forma mais rápida. Olha, não é difícil a gente dar muita dica ou falar que tem um caminho, né? A gente pode colocar algumas coisas até pela experiência vivida, mas não existe um caminho único. Falar, ó, segue isso aqui, estuda isso, faz isso que você vai ter sucesso lá na frente. Porque nós temos vários perfis de sucesso. Ex-jogadores que nunca estudaram e que tiveram sucesso, profissionais formados que nunca jogaram e tiveram sucesso, ex-jogadores que estudaram e tiveram sucesso, e também esse mesmo perfil que tiveram fracasso. Então eu acredito primeiro na capacitação. Eu acho que é importante o treinador, seja ele vindo da faculdade, seja ele sendo ex-atleta, que ele se qualifique. E essa qualificação tem que ser para a vida toda. Não simplesmente, eu fiz uma faculdade de educação física, peguei meu diploma, põe embaixo do braço e sei tudo de futebol. Dali 10 anos, tudo que você aprendeu está ultrapassado. Eu joguei 20 anos profissional, agora eu aposentei, vou ser treinador, eu vivi 20 anos, então eu sei tudo. Não. Eu acho que em qualquer um dos perfis é importante a qualificação. Isso é uma coisa que eu defendo sempre. Qualificação profissional. Ler livros, ler artigos, troca de informações com outros profissionais, escutar os mais experientes, falar com ex-jogadores, com professores de educação física, fazer cursos, se puder fazer uma faculdade, ótimo. Apesar que eu defendo que a gente tivesse no Brasil um curso de qualificação como é o da UEFA, mas que fosse regulamentado e tivesse uma lei que obrigasse todos os profissionais que querem ser treinador a ter os cursos em diferentes níveis. Então aí nem precisaria da faculdade, mas você estudaria para uma categoria, depois se aperfeiçoaria, ia para um outro estágio, então licença A, B, C, D, como queiram chamar, até profissional. Então eu defendo que antes de tudo eu acho que a qualificação é importante, né? Essa troca de experiências, você estudar, você falar com os profissionais, fazer estágio, assistir treinos, assistir vídeos, seja na internet, ler livros. Então é importante você se aperfeiçoar, e não só na parte técnica. Porque muita gente acha, eu preciso decorar ou aprender milhares de exercícios. Não, isso é importante, sim, mas não milhares, porque você nunca vai usar esse tanto de exercícios. É importante você ter a parte técnica, desenvolver a parte técnica, mas também ao lado pessoal. Então, como eu falei aqui numa outra pergunta, é você também aprender questões sobre liderança, sobre relacionamento humano, gestão de pessoas. O treinador precisa ter um conhecimento amplo dos outros aspectos de medicina, fisiologia, preparação física. Não vai ter um conhecimento específico para ser um preparador físico, mas ele tem que entender
porque essas outras áreas da ciência vão interferir no trabalho, então ele precisa conhecer. Então, assim, a dica que eu dou é que você se prepare, se qualifique, estude. Não ache que fez a faculdade já sabe tudo, ou porque foi atleta profissional já sabe tudo. E como eu falei, também não adianta fazer um cursinho, fazer 1, 2 cursos e também, já aprendi. Não, essa qualificação tem que ser constante. Tem que ser para a vida toda. Boa sorte, espero que você tenha sucesso e que seja um grande treinador de futebol. Um abraço.